Bom dia, servidores, ouvintes do programa Sindicato em Destaque aqui pela Rádio Campo Maior de Xeramobim, que passamos a apresentar a partir de agora. Lembramos que esse programa também está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel e logo mais estará disponível nas páginas sociais e também, claro, no YouTube, nas redes sociais. Hoje, 21 de dezembro, o programa do mês é apresentado por mim, Ailton Brasil, e na técnica o nosso amigo Adailton Bandeira. Bom, no programa de hoje teremos as seguintes manchetes. A audiência pública da reforma do governo Camilo Santana foi uma farsa, afirma Dr. Valdeci Alves. A reforma da Previdência de Camilo é abusiva, segundo o Dr. Valdeci, né? Bom, teremos também artigos e notícias sindicais para que nossos servidores e servidoras fiquem ligados e claro, a par de tudo que acontece no serviço público municipal. Então, Bandeira, vamos então já ao nosso editorial. Sindicato em Destaque, editorial. Reforma da Previdência de Camilo no Ceará, como repercutirá nos municípios do Ceará que adotaram regime próprio de previdência. Servidores sempre sacrificados em todas as reformas. Eleitos como vilões e privilegiados, os governos são desgovernos e a política que era para construir a solução é um problema. Poder legislativo quase todo dominado. Chama atenção não apenas o governador Camilo Santana a adotar a reforma de Bolsonaro, piorando-a, mas a rapidez e a violência praticada para atingir os seus objetivos. O mau exemplo deverá ser copiado pelos 62 municípios do Ceará que adotaram o regime próprio de previdência. Essa desgraça, tão roubada e sofredora de desvios por má gestão e corrupção. Os maiores municípios como Fortaleza, Juazeiro, Sobral, Quixadá, Morada Nova, Juazeiro do Norte, Itapipoca, etc. Por isso, os servidores municipais precisam preparar-se para a resistência. Deputados e vereadores, em sua maioria, nunca estão ou nunca tiveram do lado do povo. Não tem espírito republicano. O mais estranho desses governantes que copiam a sanguinária reforma neoliberal do governo federal é que copiam o pior, que causa grandes prejuízos aos servidores. Pois, na própria emenda constitucional 103/2019, prevê a alíquota escalonada, e como qualquer estado ou município, a possibilidade de extinguir o regime próprio de previdência. Só um exemplo. Em qualquer município do Ceará que adotou regime próprio de previdência, um auxiliar de serviços gerais que ganha um salário mínimo paga atualmente 11%, a parte do trabalhador, a previdência. Os reformadores estão subindo a alíquota do trabalhador para no mínimo 14%. Se extinguir o regime, este mesmo servidor pagará apenas 7,5%, porque não adotam a extinção destas malas pretas, que sofrem todo tipo de roubo e desvios, os regimes próprios. Querem mais dinheiro do servidor. Reforma significa trabalhar mais, por mais tempo, pagar maior contribuição, por menor direitos, etc. A reforma dos regimes próprios, caso do Estado de Ceará, é pior que a reforma federal, pois na reforma federal existem alíquotas menores que começam a partir de 7,5%. Nas reformas dos regimes próprios de previdência, a menor alíquota paga pelo servidor começará de 14% e ainda há a previsão de do ente público cobrar tarifa extraordinária. A reforma federal é um câncer. A reforma no estado do Ceará, dos demais estados e que os municípios tentarão implementar a ferro e fogo são dois cânceres na mesma vítima. O servidor, pobre servidor e servidora, que Natal e que Ano Novo vocês terão desse jeito, no meio deste inferno. Até a audiência pública da reforma do governo do Camilo Santana na Assembleia Legislativa foi uma farsa, um circo, um teatro. Fizeram os servidores de tolos, tudo para cumprir a obrigação constante do artigo 10 da Constituição Federal
e do artigo 1º, inciso 7º da Lei Federal 9717/98, que manda que nenhuma deliberação sobre os fundos de previdência federal, seja estadual ou municipal, pode ocorrer em debate com a categoria. Cumpriram o que manda a lei e a Carta Magna. Agora podem ferrar os servidores. E os municípios copiando a doença. O interessante é que, adotando o que está na emenda constitucional 103/2019, que reformou e acabou com a previdência do governo federal, só copiam o pior. Por exemplo, já que adotam a doença, por que não adotam a alíquota progressiva para quem ganha o salário mínimo contribuir apenas com 7,5%? Por que não extinguem o regime próprio de previdência adotando o INSS? Tal raciocínio vale para todos os estados e municípios que municipalizaram a previdência e causaram todos os problemas por incompetência, má gestão e desvios. Nessa história, toda a maior canalismo são as expedidas pelo Ministério da Economia. Totalmente inconstitucional, pois viola a autonomia dos estados e municípios. Mas os inocentes governadores, inclusive os que se dizem de esquerda, abrem mão da autonomia e viram subordinados do Ministério da Economia. Tudo para terceirizar a responsabilidade. Triste de um país onde a direita é sanguinária e cruel. Parte da esquerda que chega ao poder é hipócrita e mentirosa. Onde a Constituição é pisada e o roubo e a pilhagem a rotina de cada dia, onde quer que exista poder executivo, executando o povo, avaliando por um poder legislativo medíocre e que não merece o nome de poder. O que a história ensina é que alguns se apossaram da política. Que deixou de ser uma ferramenta coletiva para a solução de problemas de interesse público, para ser usados por alguns que fizeram da política meio de vida e do poder uma missão pessoal, um luxo e vaidade. Sindicato em Destaque. Como vimos nessas duas matérias do Dr. Valdecir, dá para perceber a maldade que está vindo de lá para cá, né? Primeiro, se consegue aprovar uma reforma a nível de Estado, e essa reforma ela vai chegar também aos municípios, né? Está sendo escalonado, na verdade, né? O governo federal já fez, já deu agora espaço para que os estados e municípios também façam a mesma coisa. E é claro que os governadores, mesmo aqueles que nós estamos percebendo, né, ditos de esquerda, nesse momento não estão pensando na população mais pobre, principalmente naquela que ganha até um salário mínimo, né? Porque hoje a contribuição, ela é, para quem tem salário mínimo pelo regime geral, né, é de 11%. Aí todos sabem, quem é funcionário do Estado, que hoje está na ativa, já paga 14% de previdência. Os municípios, por exemplo, e o Estado, vai acabar sendo pior. Por quê? Porque começa o pagamento a partir do percentual de 14%. A nível federal, a princípio, a previdência pode ser paga até mais ou menos a partir de 7,5%. Então, parece que quanto mais se afunila, mais difícil vai ficar para quem está no poder. Mas, né, isso é feito porque nós temos deputados, deputadas que na sua legislação acabam que, né, contribuindo para que o governo faça isso, né? A gente quando participa da eleição, exercita o seu ato de votar, de escolher quem vai lhe representar para defender os seus direitos, mas a grande maioria dos deputados votaram a favor. Tipo, o André Fernandes, do PSL,
a Criso Sena, do PT, a Derlândia Noronha, do SD, a Agenor Neto, do MDB, Antônio Graça, do PDT, Aldique Mota, do PSB, Augusta Brita, do PCdoB, Bruno Gonçalves, do Patriotas, Bruno Pedrosa, que foi votado em Xerambi, do PP, doutora Silvana, do PL, Davi de Raimundão, do MDB, Elmano de Freitas, do PT, também votou a favor, infelizmente, né? Érica Amorim, do PSD, Evandro Leitão, do PDT, Fernando Hugo, do PP, Fernando Santana, do PT, Guilherme Landim, do PDT, Jeová Mota, do PDT, João Jaime, do DEM, Júlio César Filho, CID, Leonardo Araújo, do MDB, Lucílvio Girão, do PP, Manuel Duca, do PDT, Marcos Silveira, do PDT, Moisés Braz, do PT, Nezinho Farias, do PDT, Niso Costa, do PSB, Oriel Nunes, do PDT, Patrícia Aguiar, do PSD, Queiroz Filho, do PDT, Romeu, do PDT, Sérgio Aguiar, do PDT, Tim Gomes, do PDT, Walter Cavalcante, do MDB e Luiz Henrique, do Partido Progressista. Alguns se absteram de votar, né? Foi o deputado Salmito, do PDT, o delegado Cavalcante, do PSL, e José Sarto, do PDT, que é um dos, segundo dizem, dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza, né? Bom, então, a gente precisa ficar atento, porque essas reformas realmente elas vão chegar no município, né? Não vai demorar muito para que a gente aqui tenha em Xeramubim, né? Há algumas propostas que vão ser colocadas para a Câmara votar e também, claro, nós acreditamos que deverá ser aprovada, infelizmente, né? A gente já paga uma carga tributária muito alta, nós temos um QUIPREV que está praticamente falido devido às sucessivas gestões que têm sucateado os recursos do nosso QUIPREV e que, infelizmente, não temos muito o que fazer, né? A não ser partir para a luta. Lamentar só não basta, né? E o que comemorar nesse final de ano, com um ano conturbado, de mudanças drásticas na política brasileira. E essas mudanças, é claro, elas têm se estendido aos vários setores da vida pública, né? A economia que não destrava, que não cresce, né? O custo de vida que tem aumentado bastante nos últimos meses tem, claro, prejudicado a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, algumas notícias sindicais importantes. A Prefeitura finalizou ontem, dia 20, a conclusão do pagamento do 13º de todos os servidores públicos. Avisamos aos servidores que o horário de funcionamento da sede do Sindicec no restante do mês de dezembro de 2019, janeiro de 2020, será de 7h30 às 11h30. Haverá recesso no sindicato nos dias 25, 26 e 31 de dezembro de 2019 e o dia 1º de janeiro de 2020. Retornando o horário normal a partir do dia 3 de fevereiro, 7h30 às 11h30 e à tarde, de 13 horas às 17 horas. Lembramos que logo mais às 17 horas ocorrerá a reunião, última reunião do ano, da diretoria do sindicato. Então nós convocamos todos os diretores a se fazer presente na sede do sindicato aqui na rua Dias Ferreira, número 103. Vitória do Ceará. União perde e precatório do Fundeb virá para o Ceará. Então essa é uma notícia que interessa principalmente a rede estadual. Então, mas nós vamos lê-la porque é importante, porque tem muitas pessoas que são ligadas ao município também são ligados ao estado, são prestadores de serviço no estado do Ceará também. A nossa luta garantiu que cerca de 2 bilhões de reais chegarão ao Ceará, com aplicação obrigatória para a educação, fruto da luta do Sindicato APEOC e da CNTE e da Frente Norte-Nordeste pela resistência, coragem, de grande capacidade jurídica e vontade política.
Acompanhando hoje a sessão do Supremo Tribunal Federal, o advogado da banca contratada pela PEOC, Dr. Marcos Ilmakawa, e Giovanni Freitas, presidente do Sintab e membro da coordenação da Frente Norte-Nordeste em Defesa da Educação. Agora começará uma nova guerra, com uma grande batalha, para obrigar o governador do estado do Ceará a garantir aquilo que a PEOC defende como direito: 60% para a valorização do magistério e 40% para a manutenção da rede de ensino e pagamentos de funcionários. Apesar de um dia triste, onde a Assembleia Legislativa negou o direito à participação dos servidores na apreciação da reforma da Previdência Estadual, o sindicato APEOC consegue derrotar o agravo da União e o precatório do Fundef virá para o Ceará. Vamos encabeçar uma grande luta jurídica. Orientamos nossos companheiros e companheiras a fortalecer nossa ação jurídica e fazer ao mesmo tempo a ação política, afirmou Anísio Melo, presidente da APEOC e da FETENE. Sindicato em destaque. Bom, tem uma outra matéria que seria importante a gente ler aqui, tá? Ainda sobre a reforma da Previdência aqui no estado do Ceará, e isso preocupa muita gente porque já chega aqui, né? Os municípios, e imagino como não vai ser essa reforma que estão pretendendo fazer. Vamos lá. O Wildes de Oliveira é diretor de assuntos funcionais e jurídicos do Sintaf, Sindicato dos Fazendários do Ceará. O projeto de reforma da Previdência do governo Camilo Santana é uma cópia maquiada do modelo Bolsonaro, sob a alegação de que a portaria número 1348 da Secretaria Especial da Previdência Social obriga os estados e municípios a se adequarem às novas regras previstas na reforma da Previdência. O governo enviou uma proposta de emenda à Constituição Estadual, PEC, e um projeto de lei complementar para implantar a reforma da Previdência do governo federal no Ceará. Ocorre, porém, que a adoção da reforma nos estados e municípios depende da PEC paralela, esta ainda em processo de votação no Congresso Nacional, uma vez que só vinculada aos trabalhadores de seletistas e os servidores da União do regime próprio. Além disso, a tal portaria determina que as unidades da federação se adequem às alíquotas, o que já foram feitas no Ceará com a alíquota de 14%, e de norma dispondo sobre a transferência do regime próprio de previdência social para o ente federativo de responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão, bem como se dá até 31 de julho de 2020 para essa adequação. Portanto, não há motivo para assodamento. A reforma de Camilo é muito ruim para os servidores. Aliás, a reforma da Previdência já foi feita no Ceará. Primeiro, com o aumento da alíquota de contribuição do servidor de 11% para 14%, ainda quando tramitava a PEC do governo Temer. Em 2014, o governo cearense instituiu a Previdência Complementar, que determina 2 anos para ser efetivada no estado a partir de sua vigência em 13 de novembro de 2019, que limita o valor do benefício da aposentadoria ao limite do regime geral, de R$ 5.839,45. E, por fim, o governo impõe um projeto mal elaborado e sem discussão com a sociedade, determina a base aliada da Assembleia Legislativa no Ceará, a tramitação em regime de urgência. O projeto executivo traz normas muito danosas aos servidores. Apesar de o governo se vangloriar de o Estado ser o terceiro do país em solidez fiscal, o primeiro em investimentos em relação à receita corrente líquida e o terceiro em custo previdenciário, 160 per capita. É muito ruim para o trabalhador, pois constitucionaliza obrigações e desconstitucionaliza direitos. O governo Camilo conseguiu a proeza de piorá-lo em alguns aspectos. Por exemplo, primeiro, tributa em 14% de contribuição à renda do servidor aposentado que exceder a 2 salários mínimos, enquanto o federal tributa o mesmo nível
a remuneração do servidor se esta exceder a R$ 5.839,45, teto do regime geral. 2. O valor da pensão da viúva para o servidor que falecer em serviço e não cumprir os requisitos para aposentadoria será de 36% dos vencimentos do falecido. 3. Além disso, o projeto traz insegurança jurídica, pois é omisso em questões fundamentais como um abono de permanência, cuja regra está a depender da regulamentação pelos entes federativos. Por essas razões, entendo que o projeto deve ser devolvido à governadoria para ser submetido a uma análise de uma comissão formada por representantes do Legislativo, dos servidores do governo, se é que estamos a construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, se o governador Camilo Santana quer um serviço público humanizado, deve, antes de tudo, tratar bem o servidor e não precarizar sua renda e suas condições de vida e sua família. Satisfeito, o servidor, obviamente, prestará um bom atendimento ao cidadão contribuinte por progresso da coletividade. Francisco Ives de Oliveira, diretor de assuntos funcionários e jurídicos do Sintaf do Ceará. Bom, essa é a nossa realidade. Bandeira, não há mais tempo para nada, não é isso? Então, agradecer aqui os minutinhos na participação do programa da companheira Rosa do Sindicato e dizer que o programa Sindicato Destaque volta no próximo sábado. Um grande abraço a todos e nos procurem, estamos à disposição nossa sede na rua Dias Ferreira 104. Um grande abraço, Bandeira, e obrigado a todos pela audiência. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado. O programa que você acaba de ouvir é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que foram abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores.